Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante, que é compreender qual é a parte da nossa responsabilidade quando perdas financeiras acontecem de repente. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Todo mundo já passou por alguma perda inesperada. Seja porque perdeu algum dinheiro, caiu do bolso, derrubou, ou perdeu algo de valor, por exemplo, esqueceu o celular em algum lugar, ou até mesmo porque foi vítima de um roubo ou de um furto. Nessas horas que a gente perde alguma coisa, dá uma raiva de nós mesmos, não é? E se isso aconteceu por causa de outras pessoas, dá aquela indignação, certo? Mas em algumas situações a perda financeira pode causar uma dor muito maior. Para algumas pessoas, e dependendo da perda, isso pode causar um impacto muito grande na vida da pessoa, afetando a parte financeira como um todo, trazendo a escassez, trazendo a necessidade de depender da ajuda de outras pessoas, pode provocar dívidas, mexe com o orgulho interior. Enfim, pode provocar muitos problemas na vida da pessoa. Por exemplo, eu conheci um homem que ele é motorista de Uber. E ele estava me contando que certa vez ele deixou de pagar, ele esqueceu de pagar o seguro do carro dele. Naquele mês que ele esqueceu de pagar, o carro dele foi roubado. Então olha a situação, do dia para a noite ele ficou sem o seu meio de trabalho, sem o seu meio de sustento. E para piorar, o carro estava financiado, ele ainda tinha 4 anos de financiamento para pagar. Quando ele me contou isso, já haviam passado alguns anos e ele havia recebido ajuda, estava dirigindo um carro emprestado e estava se recuperando das dívidas que ele acumulou. Me disse que ele e sua família passaram por um aperto por um bom tempo e que se ele encontrasse o ladrão que levou o carro dele, era capaz dele matar essa pessoa. Num outro exemplo, uma pessoa que trabalhou por muitos anos no Japão enviou constantemente dinheiro para o Brasil para construir imóveis, pois ele pretendia viver da renda desses imóveis. 15 anos depois, ele retorna ao Brasil para ver os seus imóveis que já estariam praticamente prontos. E, para surpresa dele, não havia imóvel algum. Todo o dinheiro que ele mandou ao longo desses 15 anos foi desviado e a pessoa a quem ele confiava traiu completamente a sua confiança. Essa história é muito triste porque ela também é real. Depois, essa pessoa retornou ao Japão e meses depois ela veio a falecer em profunda tristeza. E num terceiro exemplo, um homem que ajudava a sustentar os pais acabou falecendo num acidente de carro. Porém, após o seu falecimento, a sua esposa, então viúva, ela se revelou uma outra pessoa e mostrou que ela vinha fazendo diversas aplicações e desvios do dinheiro do marido para o seu nome, né? Aplicações de dinheiro, de bens e tudo mais. Dessa forma, após o falecimento do filho, não sobrou absolutamente nada para os pais e os pais que dependiam completamente do filho passaram a ter de viver de ajuda de outras pessoas. Nessa história, a família inclusive tentou sensibilizar a mulher, que não se sensibilizou e simplesmente foi embora. Daí eu te pergunto, nessas 3 histórias, não dá raiva do ladrão que roubou o carro do motorista do Uber ou da pessoa que enganou o amigo por 15 anos? Sem dizer, é claro, da mulher que deixou os idosos sem nada num momento de muita dor após o falecimento do filho deles. Pois é, se deixarmos, vamos ficar com raiva, com ódio, revoltados. Talvez inclusive você tenha passado por uma perda financeira igualmente difícil, difícil de aceitar e de entender. Pois é, nessas horas é realmente difícil de aceitar por que coisas assim acontecem. E aí passa aquela sensação de que as pessoas são más
e que a humanidade não tem salvação. E sabe por que a grande maioria das pessoas chega nessa conclusão? Porque a maioria busca culpar alguém ou uma situação pelas coisas que aconteceram. E quanto mais argumentos aparecem que justificam culpar o outro, culpar o externo, mais forte será a nossa atitude nesse sentido. Por quê? Porque mais distante nós ficamos de ter de assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem em nossas vidas. Só de eu dizer isso, talvez já traga até uma certa indignação, porque, como eu disse, o ego não quer que nós tenhamos essa consciência. A culpa é do outro e pronto, não é? O bandido tem que ser preso. O falso amigo que traiu o outro tem que pagar por isso de alguma forma. E a mulher que parece que nem sofreu com a perda do marido também. Pois é, essa é a conclusão de quem está ainda totalmente mergulhado na Matrix, totalmente mergulhado, mergulhada na ilusão do ego. Porque se o Ho'oponopono ensina que tudo é nossa responsabilidade, então histórias como essas, por mais difíceis e duras que sejam, também são de nossa responsabilidade. Mas então, como aceitar o que parece ser inaceitável? Pois é, como aceitar algo que aconteceu comigo e da qual eu não tenho a menor culpa? Bom, primeiro, se você não me acompanha, se você está chegando aqui agora, é importante lembrar e entender a diferença da culpa e da responsabilidade. E para isso eu te convido a assistir dois vídeos, um chamado Ho'oponopono Limpando a Culpa e o outro é o Ho'oponopono Como Assumir 100% da Responsabilidade. Tá? Eu vou deixar o link desses dois vídeos no final deste aqui para você assistir depois, ok? Acontece que, como o Ho'oponopono ensina, nós somos de fato 100% responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Porém, quando eu digo tudo que acontece em nossas vidas, a grande maioria das pessoas pensa somente nessa experiência de vida que nós estamos tendo agora. Só que nós já tivemos muitas outras experiências de vida, entende? A gente culpa com força casos absurdos como dessas três histórias que eu contei, porque a gente quer julgar, a gente quer colocar para fora, né? Mas acima de tudo, porque a gente não consegue acreditar que nós seríamos capazes de fazer coisas assim, nem mesmo se fosse em outras vidas. E a gente se recusa a acreditar por quê? Porque a gente não consegue, é impossível perceber em nosso coração que nós faríamos algo desse tipo. Mas por que nós não sentimos isso? Porque esta é outra experiência. Estamos experienciando uma vida completamente diferente de todas as outras. Mas o fato é que sim, a gente tem que lembrar que os infortúnios que acontecem em nossas vidas nada mais são do que provas e expiações, nada mais é do que a lei da causa e efeito, ou lei do karma. E é por isso que o Ho'oponopono fala em limpar memórias compartilhadas. São memórias porque, por exemplo, entre o motorista do Uber e do ladrão de automóvel, existiram entre eles memórias, duras memórias compartilhadas. Entre o homem que trabalhou no Japão e o amigo que o traiu, existem memórias compartilhadas de traição, por exemplo. E no caso da mulher, memórias de golpe ou qualquer outra coisa terrível no nível do que ela fez. Não me leve a mal. Eu não estou dizendo que tudo bem cometer crimes e que a gente tem que passar a mão na cabeça das pessoas que fazem coisas assim. Não é isso. Mas, mais uma vez, espiritualmente, nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas, porque nada acontece por acaso. Por exemplo, porque no meio de milhões de veículos e modelos diferentes de veículos, aquele ladrão foi roubar justo o carro daquele motorista? E mais, porque ele foi roubar justo quando ele esqueceu de pagar o seguro do carro? Na experiência dessa vida, no plano de terceira dimensão, pode sim parecer muito injusto e revoltante passar por coisas assim. Mas espiritualmente não viemos aqui para passear. E como eu falei, uma das coisas que viemos fazer é expiar. Ou para falar de outra forma, colher o que nós plantamos. Sentir o efeito do que nós causamos. E estamos também aqui para passar por provas. Quais provas?
a de aprender a assumir a responsabilidade e, é claro, de aprender a perdoar. Se a gente não compreender isso a fundo, de nada adianta fazer Ho'oponopono quando coisas assim acontecerem, porque desse jeito, dizer que sinto muito será falso. Dizer me perdoe será falso, entende? Porque pensa comigo, como dizer sinto muito se eu achar que a culpa de tudo o que aconteceu foi da outra pessoa? Como o motorista de Uber poderia fazer Ho'oponopono para o ladrão que roubou o carro dele se ele não acredita que eles têm de fato memórias compartilhadas? Tá conseguindo entender? Se a gente deixar, o ego vai culpar até mesmo Deus, como eu já vi acontecer. E vai fazer isso para que a própria pessoa não consiga enxergar que ela atraiu de alguma forma aquela situação para a sua vida. E enquanto a limpeza não for com profunda responsabilidade e sinceridade, enquanto não for com verdadeira intenção de limpar a si, ao invés de pensar em limpar o outro, as memórias compartilhadas não vão se apagar. E daí, o que acontece? A pessoa guarda aquela mágoa, ódio, revolta, rancor, e um dia, em outra experiência de vida, ela vai causar o mesmo tipo de dor que ela sentiu. E assim as pessoas vivem em ciclos infinitos de memórias compartilhadas que não se apagam. Pense nisso. Limpe as memórias compartilhadas que você guarda com quem possa ter te prejudicado. Limpe com humildade e entenda que a pessoa que possa ter te prejudicado espiritualmente, o que ela está fazendo é te aplicar uma prova. Está te dando uma oportunidade de evoluir mais um pouco e dar mais um passo. Se você compreender que tudo o que nos acontece é nossa responsabilidade. Compartilhe aqui se você tem histórias de perdas financeiras que fizeram com que você aprendesse algo, fizesse com que você evoluísse um pouquinho mais e passasse a ter mais autorresponsabilidade, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.